aparecer a luzinha aqui, ó, já estamos ao vivo, tá? Agora vocês podem compartilhar o meu link. Se quiser, eu colo para vocês aí também. Você está na sua página, Gaspar? Você está na sua página ou você está no Isso, Paulo eu estou no Paulo Gaspar, que é a minha página. Eu vou colar o link para vocês. Ok. A velocidade das bandas de internet está um horror, né, gente? Com esse negócio do... Eu colo para vocês aí também. Você está na sua página, Gaspar? Você está na sua página ou você está no Isso, eu estou... Ó, colei para vocês aí no chat do StreamYard o link da... Peraí, acho que eu colei errado aqui. Peraí. Ctrl C. Colei o link errado aqui. Peraí. Bom, colei aí para vocês o link do Facebook do Paulo Gaspar. Daí vocês podem compartilhar na página de vocês. Pô, já estamos com 10 pessoas ao vivo aqui. Peraí que eu tô Alice, boa noite, Alice, Swift, bem-vindos. Tá todo mundo ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Aqui tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos lá, depois do terremoto de ontem, Gisela, baixa o som aí. Depois do terremoto de ontem, né? Quem que quer começar a comentar aí sobre o panorama, o que mudou de anteontem para hoje? Valadão Telecom pode começar aí. Eu vou tentar evitar o uso do gerúndio. Deixa eu apresentar vocês, cara, desculpa. É verdade, né? O Matheus Valadão aí, nosso chefe do Unicamp Livre, a galera que está ali combatendo na Unicamp, a galerinha da esquerda que é dominante, né Matheus? Sim, não, a gente faz alguns eventos que muitas vezes uma grande hegemonia da universidade não concorda, mas a gente tem a coragem de fazer eventos como, por exemplo, colocar o Paulo Cogos na universidade, fazer um debate sobre reforma da Previdência, colocar um debate sobre CPI das universidades, fazer aquele debate que rolou em parceria com vocês em relação do Kim Kataguiri contra um professor do Unicamp, do Sindicato dos Professores, sobre cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Então, esses eventos que a gente faz muito, sempre tendo a coragem e digamos, tomando as decisões que têm que ser feitas no momento. Excelente. Temos o nosso querido Luan Speridione, nome difícil, hein? Italiano, um dos coordenadores aí do MBL. E aí, Luan, tá apanhando muito lá dos bolsonaristas ou não? Ah, cara, sempre tem, né? O bom é que o MBL já tá acostumado a apanhar de tudo que é lado, né, cara? Da esquerda e da direita, né? Impressionante como a gente... Apanha daqueles mesmos caras lá que batem no Matheus também? A gente vai de nazista a comunista no mesmo dia, em questão de minutos, assim. Antes de mais nada, parabéns para vocês aí que estão trabalhando lá junto com o Alexis Fontaine, com a galera lá do... como é que é aquele braço que ajuda lá? Do Desperta Já? Que Desperta Já, né? Todo mundo aí, o voluntariado em peso aí, fracionando álcool, né? Tá sendo... Como é que tá lá a ação de vocês, Luan? Vai até quando isso? Então, até o momento já foram fracionados e distribuídos 105 mil litros, né, de álcool 70, líquido, né? Para Campinas aqui, se eu não me engano, foram cerca de 20 mil litros, algo assim, que já foi distribuído. É uma ação que está em conjunto com o Alexis, né? A única, que é a das usinas, né? E a Coca-Cola. E a gente faz o fracionamento lá e a Coca-Cola distribui. A gente fraciona na empresa do Alexis aí, né? Ele doou parte da empresa para fazer essa linha de fracionamento e parte dos colaboradores da empresa dele também ajudam a gente, né? Na questão de manobrar as empilhadeiras, tudo. E a meta nossa era 100 mil litros, mas eu acho que agora vai passar, porque já passou, né? Já está em 105 e as usinas mandando mais, a gente fraciona e distribui.
semana que vem vai chegar mais álcool, né? Sim, a previsão é que vai chegar mais álcool, sim. É cerca de 25 a 30 mil litros que chega por semana, mais ou menos. Muito bom. Antes de passar para o Gustavo aqui, ó, nós estamos com 35 pessoas na live, deixa eu ver quem está participando aqui. O Fernando Sakai, a Gisela Pupo, a Alice Cruz, né? O Emerson Scheffer, Janaína Vitorato, Leonardo Correia, Martim Jacques Cavalheiro, Fabiano Molina, Luciano Grilo, Cris Oliveira, Gisela Pupo, a Gisela Pupo já falei, Júlio Cesare Stancato, Adriana Carvalho, Sandra Helena Fernandes, a Dona Irã José, a Sandra já acabou, Sandra, o Biscola lá, estava fazendo live, né? A Cris já passou, já foi para 130 mil litros, a Cris Oliveira está falando. A Sandra, tá, eu já acho que eu já li o nome de todo mundo aqui. Vamos. Caiu um pouco o ritmo. Quando dá, eu fui ajudar já uma vez o pessoal lá. E conversando com as pessoas, debatendo, tentando mostrar um pouco da verdade, porque parece que não chegou para todo mundo ainda, enfim. Vida mudou um pouco, mas continuamos trabalhando, estudando e trabalhando principalmente para um Brasil melhor, né? Gustavo é um dos braços direitos aí do Partido Novo em Campinas, o cara que carregou o partido nas costas. Não, só voluntário só. Sempre parceiro nas manifestações, né? E um dos caras que a gente tem que admirar muito aqui na história da renovação da política de Campinas, né? Assim como a Cris Oliveira, né? Vem sangue de família aí, né? E aí, Marcelo Leão, o que conta? E aí, Gaspar, beleza? Então, cara... Você tá no escuro aí? Você tá no escuro? Cortaram a sua luz ou não? Agora virou a imagem. Vixe, Maria, falou cortar a luz, cortaram a luz mesmo. Ah lá, tá vendo? É a crise. Bom, ver que hora que ele volta aí. Bom, gente, então vamos falar do terremoto de ontem, né? Começar aí com o Matheus. Como é que você sentiu aí o furacão Moro ontem? Como diz os Beatles, o sonho acabou. Mas zoeira. Tipo assim, o que eu vejo é que o Bolsonaro já tá praticamente se afastando totalmente do que ele prometeu em campanha, mesmo que alegue-se que o Moro não deu na minha campanha, toquei! Mas acontece o seguinte, ele prometeu que o próprio jingle dele dizia, muda Brasil, muda de verdade. Como que ele muda de verdade estando do lado do Centrão? Voltei, pessoal. Caiu. Oi, aqui Marcelo. a conexão. Eu já perdeu Caiu a a conexão do nosso amigo Matheus aqui, mas pode continuar, Marcelo. Então, faz aí 2 dias, né, que eu realmente não consigo dormir. São muitas informações, né? E o cérebro fica trabalhando 100%, né? E eu queria fazer alguns comentários, né? Qual será o reflexo dessa crise no nosso município? Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Não só no foco aí do governo federal, etc., mas o que vai acontecer aí com Campinas. Mas pode continuar seu raciocínio, Valadão. Bom, nesse momento acabei de compartilhar o post dessa live no grupo da Unicamp. Então, vai começar Então, com certeza vai aparecer alguns petistas nos comentários, o que é ótimo. Os caras vão, pelo menos alguma coisa, vão concordar. Mas, bom que aumenta a nossa visibilidade. Exatamente. Mas, enfim, o que eu estava falando, que no momento que o Marcelo estava fora, eu falei, como diz os Beatles, o sonho acabou. Porque o que a gente imaginava? Tipo assim, a maioria de todos aqui nós votamos no Bolsonaro no segundo turno, quando haviam 2 escolhas, ou o Bolsonaro ou o PT.
eu votei no Bolsonaro, embora num certo momento grande parte do público da Unicamp não sabia num certo momento, eu fazia parte do DCE da Unicamp naquela época, era uma confusão danada. E eu era candidato à representação discente, então não revelei meu voto. Mas eu votei no Bolsonaro, todos aqui votamos. A gente votou no quê? Nós votamos para ter uma economia liberal, combater corrupto, e, digamos assim, uma pauta que fosse distante do que está na esquerda. Nós ganhamos um governo ultra-obscurantista, que tem que é, digamos assim, que é totalmente contrário à ciência, etc. E segundo essa parte da tônica de combate à corrupção está caindo por terra, e agora está tendo notícias de que o Guedes está sofrendo com fogo amigo. A gente viu a Record criticando o Guedes, falando que o Guedes era inimigo dos pobres. Meu, isso é sinal de que o governo Bolsonaro quer demitir o Guedes. E aí, o sonho acabou. Praticamente isso, tipo assim. Então, o que a gente vai ter na escolha? A gente vai ficar agora com um governo, com o Centrão, que controla a Polícia Federal e interventor na economia. Se todas essas coisas ficarem horríveis. O Martim acabou de falar uma polêmica aqui, que a gente fala isso depois. Depois você responde aí. Isso daí foi uma coisa polêmica que muitas pessoas falaram, mas a gente vai responder sobre esse assunto, Martim. Mas obrigado por você ter falado sobre esse assunto. Mas basicamente é isso. O sonho acabou e agora a gente vê o que a gente vai fazer para remoer os cacos e salvar o que ainda resta da direita, da centro-direita no Brasil. Legal. E você, Gustavo? Deixa eu fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, como que você vê? Você tem uma visão ou não que o bolsonarismo é um petista de sinal trocado? Cara, bastante, assim, acho que para todo mundo ficou bem óbvio nesses últimos dias, né? Eu acho que tá muito cedo ainda para a gente realmente bater o martelo do que o Bolsonaro é culpado de tudo que ele foi alegado, mas os prints da conversa do Moro ontem já mostram um caminho, e assim, não que isso prove alguma coisa, né, mas as alegações que o Moro fez são muito graves, e ele como juiz, que conseguiu condenar até o Lula, que reviraram meio mundo para tentar descredibilizar ele, tentar livrar o Lula da cadeia, se ele conseguiu colocar o Lula na cadeia e alguns outros poderosos, a chance dele não ter prova de tudo aquilo que ele falou, eu acho que é muito baixa. Então, nos próximos dias aí, eu acho que teremos mais revelações. Pode ver que o presidente, depois daquele ataque que ele fez, não falou mais nada. E, geralmente, se o presidente tivesse mais provas, teria falado alguma coisa. E eu vi bolsonarista reclamando dos prints, mas a gente precisa lembrar que quando foram queimar o Babiano também, os filhos do Bolsonaro fizeram exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, assim, é uma hipocrisia pura. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente analisar é que, desde o começo do governo, o Bolsonaro vem queimando aliados sucessivamente. E fica a pergunta quem será o próximo, né? Será que é o Guedes? Não sabemos. Eu acho que ele é o próximo, né, da fila, né? Eu acho que é completamente. O que a Record fez na quinta-feira, na reunião da sexta-feira, o Guedes ele tinha tocado esse assunto na reunião anterior ao pronunciamento das 5 da tarde. E primeira coisa, o Guedes ele reclamou de fogo amigo, o Bolsonaro falou: eu vou resolver esse fogo amigo, tá ok? E aí ele falou, ele brigou com o Rogério Marinho durante a reunião. E tipo assim, o Rogério Marinho ele é um cara que deu grandes contribuições ao Brasil, principalmente ter relatado a reforma trabalhista. Isso custou a reeleição dele de deputado federal. É um cara bom, só que o cara ele tá entrando numa seara de eu vou prejudicar o Guedes ficando do lado dos militares positivistas, e aí em troca disso eu vou ficar com cargo de ministro para mim e ter mais poder ainda. E o Guedes ele tá percebendo isso, e ele falou o Guedes falou: e também eu tô desconfiando de você, etc. Ele falou sobre o Plano Pro Brasil, que o Marinho também tem envolvido nisso, junto com o Braga Neto.
E aí, no fim, o Rogério Marinho falou, não, a gente precisa conversar, vamos fazer uma reunião com eu e você. Ele falou, não, tem que ter mais ministro junto, porque eu não confio mais em você. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente analisar é o Guedes ontem, né? É o único que estava bem diferente de todo mundo ali. Tava de meia, não entendi porque ele só tava de meia. Sem o blazer, o único que tava de máscara. Não sei se sinaliza um afastamento ou se ele estava um pouco debilitado fisicamente, né? Tem um meme que está circulando aí do Marcos Pontes, né? Que ele acha que vai ser o próximo, né? Porque ele já descobriu que a Terra não é plana, né? Deixa eu ler os nomes aqui de quem entrou depois da última leitura. A Delice Godoy, a Maria Neri, Fábio Guidotti, Maria Tereza Latz, Esther Del Valle, Celso José Andrade, José Carlos Covizzi, Jaqueline Martins, Augusto Lameiro, José Eustáquio Leite, Cris Rodrigues, César Felipe, Mariana Gemini, Adriana Oliveira, Rosângela Tavares Fonseca, e é isso. Estamos aí batendo o recorde hoje com 52 pessoas Pela ordem, presidente. Sim. Não sei se chegaram a ver, mas saiu a confirmação agora que o Arthur Lira foi para o Banco do Nordeste, do PP. Pois é, né? Indicou um cara. Investigado da Lava Jato. Eu tô achando que o Arthur Lira é o novo Eduardo Cunha. Só que sem o carisma do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é o Maia, né? Mas exatamente isso. Mas, tipo assim, do que eu tô vendo também tá correndo esse... O Maia e o Alcolumbre estão muito quietos, e isso eu tô achando isso muito suspeito. Já teve um cara... É porque, na verdade, agora eles estão se juntando, né? Eles viraram aliados, né? Mas nem precisa, né? Se eles não fizerem nada, o Bolsonaro já vai se queimando sozinho. Não precisa de dar muito trabalho. É isso que eu ia comentar, né? O cara tá se assassinando sozinho ali, né? Tá começando suicídio. Assim como o PT ajudou a eleger o Bolsonaro tá fortalecendo a esquerda. O melhor candidato possível para a esquerda era o Bolsonaro. Que eles não precisam fazer nada. O cidadão vai se queimando sozinho. Gustavo, como foi o andar aí, né, dos deputados do Novo? Eles votavam com o governo ou não? Para o pessoal que está de casa entender um pouco sobre isso. Então, salvo engano, o Novo foi o partido que mais votou com o governo, tá? Principalmente nas pautas econômicas, mas o Novo sempre foi independente, o Novo sempre analisou as pautas e votava. Como o governo, no primeiro escalão, tem muita gente técnica, então vieram muitas pautas boas. Então a tendência era que o Novo sempre votava favorável, mas o Novo nunca foi base, porque a gente via algumas discussões e algumas críticas de alguns deputados. Por exemplo, o Thiago Metrô sempre foi muito crítico ao ministro da Educação, tanto o anterior quanto o atual. Então o Novo nunca foi base, mas todas as propostas boas, o Novo votava a favor, porque para o Novo não faz tanto sentido você ser oposição por oposição ou ser base por base, né? O certo é você votar a favor ou contra projetos bons ou ruins. Sim. Isso aí. Trazendo aqui para o cenário de Campinas, né? Eu vi um post do Tenente Santini para saber do posicionamento dele, né? Ele elogiou o Moro, né? Pela atitude dele e tal, pelo passado dele, por tudo que ele fez, mas continua com apoio incondicional ao governo Bolsonaro. Eu acredito que o pessoal que apoiava o Bolsonaro está dividido agora, muita gente vai pular fora, eu sou um deles, né? Para mim, né, não que eu era bolsonarista, mas o governo ainda tinha uma certa credibilidade com o Moro lá. Fora o Moro, perdeu totalmente a credibilidade, porque se a gente analisar aquele grampo do Moro com o Bessias, é uma coisa muito similar, né? Ali, o que fizeram? Pegaram a Dilma no flagrante, querendo nomear o Lula para ser ministro da Casa Civil, e ele interrompeu ali uma ação que estava em curso, né? O povo campineiro aqui até foi para a rua, nós fizemos uma manifestação
espontânea nesse dia, deu 5 mil pessoas lá no Largo do Rosário, o povo totalmente indignado, e agora o Moro mostra lá um zap que o Bolsonaro mandou para ele, que tinha 12 deputados bolsonaristas que estavam sendo investigados pela Polícia Federal, e que era mais um motivo para se exonerar lá como é que é o nome do cara lá? Até esqueci, o dirigente lá da PF, né? O Valeixo. O Maurício Valeixo. Então, assim, não vi indignação, né, de ninguém em relação... mas ficou evidente que ali o presidente manifestou a intenção de intervir diretamente. Então, você fala mais um motivo, significa que já tinha muitos outros motivos antes desse, né? Então, ali ele falou mais um motivo para fazer essa nomeação. E aí pega o outro lá, zap da deputada Carla Zambelli, que nitidamente querendo comprar o voto do Moro, né, nesse sentido de tirar o Valeixo, né, dizendo assim, não, você aceita a nomeação aí que o PR quer fazer, e aí em setembro lá você vai para o STF, né, tanto é que ele falou, não estou à venda. Então foi um chocante, né, essas duas mensagens foram muito chocantes, uma deputada muito próxima aí do presidente, fazendo barganha com o Moro, aceita isso aí, que depois eu garanto para você que o presidente vai prometer isso para você, né? Então, ficou muito feio isso. E o presidente falando que tinha que mudar. Então, aqui em Campinas, eu acho que isso vai se refletir também nessa questão das eleições desse ano, que muito provavelmente vai continuar, né? Tem gente que acha que defende que seja adiado, mas dificilmente será adiado, até porque precisa mexer na Constituição, seria inviável tentar pensar nisso, né? Se houver algum atraso, vai ser de 1 mês ou 2 no máximo, até dezembro, né? Eu acredito que vai influenciar nessa questão aí, e vejo que o pessoal da esquerda, o pessoal fisiológico, também, né, gostou desse resultado todo aí, porque eles vão tirar um pouco daquela aura do bolsonarismo em Campinas, que estava ilibada, né, e que agora eles vão estar tudo na mesma lama junto, né, então, nesse sentido, acho que eles vão se sentir mais à vontade. E eu acho que o Novo ganha muito com isso, porque o Novo é novo, não tem passado sujo, não tem passado na lama, e tem boas propostas aí, né, para Campinas. Fala, Gustavo. Não, só uma observação, assim, o irmão do Santini, assim, não tem nada contra o Santini, tá, mas o irmão do Santini já teve um caso, né, que eu acho que vocês poderiam lembrar aí, e eu acabei de ver aqui pelo Twitter do Hélio Beltrão que parece que a Funasa vai ser entregue para o PSD. Então, mais um loteamento rolando aí. Nossa, Funasa, nossa... Aqui em Campinas, para quem não sabe, o Santini tomou conta do PP, né? Ele estava no PSD e assumiu o PP. E aí, depois, o PP era do... Maluf. Qual que era a frase mesmo do Maluf? Rouba, mas faz. Ah, tá. Só para lembrar também, mesmo. Tem também estupra, mas não mata. Mas, tipo... Era anterior, só para lembrar o pessoal aí mesmo. E aí a gente tem o Tenente Santini estava no PSD, e o Orsi, que é do PSD, que vai fazer chapa com ele, e eles vão, de alguma forma, fazer a dobradinha lá na frente, né, esses dois aí. Mas eu vejo que fica um pouco abalada essa questão do Moro em relação aos eleitores que votam aí no Santini, principalmente, né. Vocês concordam com isso? Concordo. Não, acho que é uma análise real, né? Assim, a polarização aumentou, né? Os bolsonaristas estão se isolando cada vez mais e polarizando cada vez mais, inclusive com o homem que ajudou a colocar o Lula na cadeia. Mas... E vocês acham que a turma do Jonas aí ganha com isso? O Rafa Zimbaldi, o Vandão, esses caras aí fisiológicos, eles ganham alguma coisa com essa situação? Eu acho que consegue com que tenha uma vaga a mais no segundo turno, porque, tipo assim, o que eu penso é, se não tivesse ocorrido tudo isso daí, tivesse um cenário de que, digamos assim, o bolsonarismo estivesse unido e sem uma crise,
teria uma chance muito maior deles conseguirem ir para o segundo turno, porque vai ser uma eleição com muitos candidatos, então é capaz de, se você tiver uns 20%, você já entra. Então, com essa base se reduzindo cada vez mais, é uma oportunidade para o sistema ele enxergar como nós temos ainda uma chance de ganhar. Então, tanto o Vandão quanto o Rafa Zimbaldi, eu acho que eles teriam a oportunidade de ver isso como uma oportunidade de a gente tem chance de continuar e manter as coisas como estão. Mas se Rafa é Jonas e Jonas é Rafa, e a população está insatisfeita com Jonas, vocês acreditam ainda que o Rafa, né, consegue chegar em algum lugar? Então, né? É que eu acho que o Jonas é Rafa e Rafa é Jonas, só que não na frente das câmeras, né? Mais no submundo. E o problema é que em Campinas está muito aparelhado, né? Só a gente pegar o caso do Fernandinho Mariano, que aconteceu semana passada, se eu não me engano. O cara era assessor da Secretaria dos Esportes, mas você entra no Facebook dele, que ele tem uma página de figura pública lá, tinha coisa do catatreco da prefeitura, ele fazendo obra de saneamento e asfalto. Meio estranho um assessor da Secretaria de Esporte cuidar disso, né? E o cara ganhava quanto mesmo? 9 mil por mês. Eu tenho certeza que eu trabalho muito mais que esse cara e eu ganho 9 vezes menos que isso no meu estágio, meu. Você tá no partido do prefeito? Não tô. Você quer se candidatar a vereador pelo partido do prefeito? Nem então... nem a pau. Eu não quero. É o dinheiro sujo, de jeito nenhum. Mas para vocês constatarem como isso dá, para todos os telespectadores verem como a Prefeitura de Campinas dá voz e grana para quem não merece. Gaspar, só para completar, eu imagino que eles estavam trabalhando o cara para ele virar vereador, né? Daí fica com uma dívida eterna. Porque você faz obra de saneamento, obra de asfalto, dá muita visibilidade. Então, os caras estavam trabalhando, se eu não me engano, ele está trabalhando há anos já na prefeitura, não me lembro se eram 9 anos, alguma coisa assim. Você vai trabalhando o cara até ele virar vereador e ficar com uma dívida eterna. Legítimo vereador do 56. Exato. Isso mesmo. Pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês, o pessoal no grupo da Unicamp já tá, eu compartilhei, até deu uma aumentadinha na audiência aqui da live, e ao mesmo tempo já teve um pessoal aqui falando, cadê o arroba Jair Arrependir para rir aqui? Aí teve um outro aqui dentro do grupo da Unicamp falando, nossa, queria muito assistir, mas está passando uma coisa bem mais interessante, que é olhar a grama crescer. Você está respondendo porque tem interesse no negócio. Aí, eu me odeio, mas não ao ponto de assistir live com gente do Unicamp Livre. Gaspar, o Jonas anunciou cortes em gastos na prefeitura, né? A previsão que para esse mês tenha 7% a menos na arrecadação. O governo gastou muito durante todos esses anos. Será que o Jonas vai conseguir fazer algum corte mesmo? Você falou só 7%? 7%. Pelo menos foi isso que ele se retratou na terça-feira, na live dele. Que eu saiba, o ISS lá caiu, tipo, 70%, uma coisa absurda. Esse 7% aí acho que está errado. E o Marcelo Leão deu uma travada de novo. Esse é o tremendo desafio que nós temos pela frente aí, né? O que está acontecendo com a economia de Brasília que vai repercutir em Campinas? A gente teve esse plano verde-amarelo aí, que o pessoal está querendo aprovar, que é meio que um cruzado de direita no Paulo Guedes, né? Que não tem nada. Tanto é que quando eles fizeram a apresentação lá desse programa, o Guedes nem estava junto, né? Então ali já está demonstrando que está sendo feita uma coisa à revelia do Guedes, e vamos ver até onde ele vai aguentar. Só comentando... continua, Paulo. E aí a gente tem a questão do Covid, que eles aprovaram esse plano Mansueto, que deixou de ser Mansueto, né? É um verdadeiro assalto aos cofres públicos. É o plano Mansueto. Mansueto. E um cheque em branco aí para os estados gastarem como quiserem, né?
Então, a gente vai ter um problema gigantesco aí, o nosso PIB acho que está previsto de 5 negativo, né, para o ano que vem. Então, e a gente tem esses caras aí que não tem uma preocupação de cortar na carne, de enxugar a máquina pública, nem para fazer um corte de salário dos vereadores, do prefeito, do secretário, os caras não fazem. Quando faz uma coisinha assim, só para dizer que fez, né? Aqui em Campinas não fizeram, tem algumas cidades que estão fazendo. Então, somente a iniciativa privada é que está pagando essa conta, esse rombo gigantesco. Essa semana que passou, e eu acho que amanhã vai ser a segunda votação, os caras estão mexendo no Camprev, que vai ter um rombo de 1 bilhão nos próximos anos aqui. A gente está com uma dívida para esse ano de 750 milhões, só da Previdência de Campinas. E então, assim, a gente está com um desafio tremendo para equacionar essas contas. E aí, vai sobrar para o próximo prefeito esse abacaxi, e com uma economia destruída, uma crise mundial econômica. Então, a situação já estava difícil antes do corona, e com o corona a coisa veio para, tipo assim, o corona chegou para fazer a festa aqui no Brasil, já encontrou a terra destruída, né? Então, ele falou, não dá nem graça de eu destruir 2 vezes. Esse é o cenário de terra arrasada que nós vamos ter que lidar. Porém, Campinas, como sempre, é uma cidade das principais do país, né? Tirando as capitais, ela sempre está lá entre as 2, 3 primeiras cidades do Brasil, tanto de alavancar impostos e arrecadação, quanto no pioneirismo da sua atividade econômica. E a gente tem que dar um exemplo, né, gente? Vamos fazer esforço para que a gente eleja um time de excelência na próxima eleição e que leve a sério essa questão do rigor fiscal, né, e do enxugamento da máquina pública, e uma gestão que esteja voltada para realmente resolver os problemas de Campinas e parar com o fisiologismo, que o fisiologismo é o problema de Campinas e o problema do Brasil, né? Essa roubalheira generalizada, essa perpetuação no poder, estoma lá da cá com os grupos amigos, né? Então, o campineiro precisa começar a fazer a lição de casa dentro de Campinas. E se cada um fizer como Campinas está fazendo, a gente vai ter um Brasil melhor. Paulo, só para completar aqui uma notícia também, parece que o Moro vai ser enquadrado no artigo 133 do Código Penal, Decreto-Lei 2848/40. Qual que é isso aí? Traduz para a gente. Abandono de incapaz. Eu queria só um gancho aqui no que o Paulo falou aí do Camprev, né? A gente lembrar do papelão que os vereadores fizeram lá desfilando com aquele chequinho lá, quanto que eles economizaram? Foi 30 milhões, né? O chequinho... de 2019. 27, alguma coisa, né? Aí eles desfilam com um cheque de economia de 27 milhões, que é pouco, né? Dá para se economizar muito mais, só que a gente tem um Camprev aí com um rombo de quase 1 bi, e fora o escândalo do Ouro Verde foi 40 milhões, né? Então, assim... e aí é o populismo puro dos vereadores, né? Eles têm a coragem de barrar CPI, barrar CP contra o prefeito, e aí vai desfilar com um chequinho lá de 27 pau, sendo que só do Ouro Verde foi 40, e fora o rombo de 1 bi aí da Camprev, né? Não, uma coisa que eu fiquei revoltado e fiquei louco, 2 coisas, na verdade. A gente está fazendo o lockdown aqui do jeito que tá, para evitar a gente passar a curva lá, e daí o hospital de campanha começou a ser feito na semana passada, se eu não me engano. Ou seja, estamos há 1 mês esperando, feito tonto, para aumentar os leitos. O segundo é que o prefeito falou que o hospital ia ser administrado pela mesma excelência do Mário Gatti. 2 dias depois sai a notícia de que as pessoas no Mário Gatti estavam revisando o óculos para EPI, porque estava sem suprimento lá. Olha a eficiência do prefeito aí. Não, tem ainda outro caso também, que ele estava querendo empurrar para a Unicamp, um hospital de campanha que o custo para construir ele não seria da Unicamp, seria de uma ONG, alguma coisa assim, só que a manutenção estava meio que dúbio quem ia ficar com isso. Aí o reitor falou,
a gente não tem dinheiro para colocar isso, e aí o prefeito depois falou que, não, assim, a Campinas também tem mais problema financeiro que a Unicamp, o que, né, eu conheço bem a situação fiscal, tipo assim, os dois lugares estão ruins, mas tentar empurrar também para o chapéu para os outros também é péssimo. Gustavo, pode falar, Marcelo. Ô, Gustavo, a gente teve a votação da alíquota, né, que subiu de 11% para 14% da Camprev, que o Paulo estava comentando, e a gente tem 2 vereadores, e assim, que eu acredito que sejam vereadores de excelência em Campinas, que é o Marcelo Silva e o Nelson Ossi. E os dois votaram contra, né? Como que você vê isso? Será que realmente, só porque você não quer votar a favor do prefeito? O que você acha sobre isso? Então, é aquele velho problema da oposição por oposição, né? É isso que o pessoal do Novo prega tanto contra, assim. Não adianta você fazer uma oposição burra e jogar contra o município. Ou, às vezes, eles estavam querendo proteger os servidores por causa que esse ano tem eleição, né? E, às vezes, o pessoal está mais preocupado com o voto do que preocupado com o bem da população em si, né? Às vezes é mais fácil você aprovar uma medida populista do que não aprovar. Como essa medida não teve tanto impacto assim no público regional que não acompanha a política, então, politicamente, para os caras, era melhor eles votarem para não prejudicar os servidores, digamos assim, e eles manterem votos dos servidores do que ao contrário. Mas é uma infelicidade. Vale lembrar que o Nelson votou a favor do aumento do IPTU, né? Apesar de ter mudado de lado depois. É isso que o Gustavo está falando, é bem populismo mesmo, porque o lobby dos servidores é o lobby mais forte que existe. Sim. Tanto na esfera municipal, estadual ou federal. Mexer com o servidor, os caras... Quando eu fiz um meme lá divulgando isso, sobre a dívida do Camprev, os caras vieram que nem abelha no meu Facebook lá, e, você vai ser candidato, você toma cuidado, você quer... tipo, quase que eu falei igual o Moro lá, não estou à venda, né? Os caras estão querendo, veja bem, se você mexer com a gente, você vai se ferrar, né? Então, assim, os caras vêm para cima. E a população, que é a maior prejudicada com esse déficit da Previdência, não tem organização, não tem lobby para a população. Então, quem tem que defender a população é o vereador. Só que o vereador fica suscetível a atender o lobby e não a população, porque a população não entende nada. Não está nem sabendo o que está acontecendo. E olha, a maioria dos vereadores, eu assisti toda a audiência pública, pegaram uma equipe da FIP fantástica, os caras fizeram um levantamento, tudo que aconteceu no Camprev lá, um levantamento nos últimos 10 anos, pelo menos, expuseram toda a problemática. Aqueles vereadores lá, você ficava olhando as caras, ficaram assim, 6 horas na audiência pública, foi maçante, assim, o cara só falou números, explicando o gráfico, a situação. Você imagina aqueles vereadores lá, que tem um vereador que é analfabeto, que não sabe nem ler, entender o cara que é um auditor fiscal lá da Receita explicando a dívida do Camprev. Os caras não entendem nada. E aí eles só votaram certo, porque o prefeito mandou, e porque o prefeito foi obrigado a votar isso, porque senão ele também não recebia repasse da federação. Então, eu acredito que nem, assim, os próprios vereadores da base, não só os que votaram contra, como a favor, ninguém queria votar, mexer nesse vespeiro, porque isso perde voto, é impopular. E aí você pega os caras que deveriam entender, pelo menos, que são os próprios servidores do Camprev. Eu debati com vários nas redes sociais, o cara ia lá, eu chamava ele no WhatsApp, você desenhava para os caras o problema, eles não entendiam, ou se faziam que não entendiam. Porque o repasse da prefeitura, nos últimos 10 anos, foi de 3 bilhões, sem reajuste, tá? 3 bi. Ou seja, nós estamos tirando dinheiro de imposto nosso para pagar a aposentadoria. Sem falar dos outros 15 anos para trás, que a Previdência tem 25 anos, que foi eliminado o Instituto de Previdência Municipal, que o Camprev é 2004. O Camprev é 16 anos para cá, né? E o negócio começou há 25 anos atrás. Então, o rombo é estratosférico. Eu acho que ninguém entende essa matemática. Mas aí, como o Gustavo falou, eles vão no que é mais fácil, no que é mais conveniente.
Não, e esse ano é ano de eleição, né? Então, isso aumenta ainda mais. Isso até a crítica que os anarcocapitalistas fazem é que a tendência é que os piores chegam ao poder, porque como eles não têm escrúpulos, então eles fazem de tudo para chegar ao poder. Mas assim, você tem que ver o lado positivo do Camprev, né? O prédio ficou maravilhoso. Custou caro pra caramba, mas ficou bonito. Ô, Gustavo, lembrar aí que no começo do ano a gente quase apanhou, né? Dos sindicalistas, né? Dos funcionários públicos de Campinas, né? Pois é, faz parte, né? Você perdeu um relógio nessa, não foi isso que o cara quebrou? Não, essa foi da votação da cassação dos donos. Sim. Ô, Gaspar, e como você está vendo aí o novo com relação, tá, ao Sérgio Moro, o posicionamento do Novo? Do Novo em relação ao Sérgio Moro, achei perfeito os posicionamentos dos deputados, todos eles nas suas redes sociais, colocando que é necessário se apurar as acusações do Moro, que são gravíssimas, porque é um presidente da República querendo influenciar nas perícias, né, na Polícia Federal. Isso é muito grave, né? Porque nem o Lula conseguiu fazer isso. Ele conseguiu lá mexer com a BIM, fazer algumas nomeações, mas aquilo que o Moro fala que, não, realmente é uma intervenção política, sim. Ele concorda com o Moro. Então, assim, o Bolsonaro... eu não sei se ele é ingênuo, ou se ele é burro mesmo, ou se ele se faz né? Mas eu acho que é os três. Bolsonaro tem uma estratégia. Bolsonaro tem uma estratégia. Vou contar qual a minha teoria. O Bolsonaro, acho que ele percebeu um caminho qual é o caminho? Fazer um arroz com feijão bem mal feito, mas fazer alguma coisa na parte de economia, fechar a parte de investigações policiais, etc. Então, dá uma travada agradando o Centrão, e aí isso garantir a governabilidade para quê? Para votar em propostas na pauta de costumes. Então, fechar forte nessa área, então votar redução da maioridade penal, PECs envolvendo liberação de armas, diversos projetos ultra polêmicos que passariam numa gestão do Eduardo Cunha, mas não passaria, por exemplo, numa do Rodrigo Maia. Então, por isso que eu acho que ele vê que talvez o eleitorado, o que levou ele para a presidência, não foi a soma de vários eleitorados, que é o que foi isso realmente. Para a visão do Bolsonaro, ele acha que o público conservador bolsolavista vai seguir com ele até o fim. E é isso que eu estou achando que talvez seja isso. Os caras vão seguir até o fim, ser meio como se fosse um bolsopetismo, e aí vai ser isso. Aí cabe a todos nós, etc., evitar que o Brasil se afunde ainda mais na parte de economia, então todos nós, em cada um dos nossos movimentos, etc., propor medidas econômicas importantes e fiscalizar o governo. Então, só para ficar claro, então, gente, o que a gente considera em relação ao Bolsonaro que ele está falhando? Por que para mim, por exemplo, eu achei que na parte moral esse governo acabou, não tem mais moral. Ele prometeu que ia combater a corrupção, isso não está acontecendo, ele está se aliando com o Centrão, ele está se aliando com as piores figuras da República, o próprio Roberto Jefferson, um cara que já pagou pena em prisão, hoje é o maior aliado dele, é um cara que deu emprego para o Eduardo Bolsonaro como funcionário fantasma no gabinete dele, ou seja, essas são as coisas que a gente sabe e são podres, né, que fedem, e ele está se aliando com esse pessoal aí, tirando o Moro. Então, assim, ele está assinando o atestado dele de corrupto, né? Então, para mim, esse governo não tem moral para mais nada. Ele falou que não ia combater corrupção, que não ia ter troca, toma lá da cá, e ele está fazendo exatamente isso. E ele mostrou que ele não tem palavra, nem com o povo brasileiro, nem com o Moro, porque ele disse que ia dar carta branca, e isso tem trocentos mil vídeos, ele falando isso, e repetindo durante a campanha, e no discurso, e dizendo que o Moro ia ter carta branca, que ele não ia intervir.
Então, aí vem os bolsonaristas hoje e falam assim, não, mas ele tem o direito de intervir. Ninguém está falando que não tem o direito, está falando que ele prometeu que ia dar carta branca. Então, ele perdeu toda a moral. Então, ele surfou na onda do Moro para se eleger, ele surfou na onda da Lava Jato para se eleger, ele surfou na onda do antipetismo para se eleger, e agora ele está jogando tudo na lata do lixo, praticamente. Então, na minha opinião, esse governo aí vai se arrastar daqui para frente, como a Dilma, né? Foi tirar a Dilma lá, o que aconteceu com ela? Ela ficou isolada, perdeu todo o apoio que tinha, pouco apoio que ela tinha no Congresso, e ficou à mercê de um impeachment de uma hora para outra. Então, assim, não sabemos se vai acontecer impeachment, talvez nem aconteça, vai depender do que for mais interessante para o Centrão, para o Congresso, a forma como eles vão conduzir o coisa. Mas o que é fato é que esse governo perdeu toda a força, toda a moral, toda a legitimidade, e agora está à mercê mais do que nunca do Congresso Nacional. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim. Vocês acham que o Bolsonaro trucou o Moro no sentido de eu vou exonerar o Valeixo, como o Moro abriu mão dos 20 e tantos anos de magistratura, ele vai engolir o sapo, vou até colocar a assinatura dele aqui no Diário Oficial da União, e ele vai engolir o sapo para depois ir para o STF, ou para não perder o poder que ele tem aqui no Ministério. Eu acho... Fala, Valadão. Vai, Valadão. Eu acho que o Bolsonaro fez uma leitura de cenário, porque eu acho que o que acontece? O Bolsonaro, ele terceiriza as relações sociais com as outras pessoas, porque quem é amigo do Bolsonaro realmente? É o Hélio, é um outro general que é amigo dele, colega, é esse pessoal. Ele não conversa com político, ele não tem amizade com na hora que ele vai falar com um político ou com algum parceiro político para falar. Ele trata os aliados políticos dele como funcionários ou como serviçais. Faz o serviço para mim, fala com o Moro, e é isso que eu vejo. Ele não vê o Moro como um aliado, uma pessoa que tem uma relação de confiança. É a mesma coisa. E aí, por isso que quem fazia a intermediação era a Carla Zambelli. Por isso que o próprio Moro falou em uma das mensagens que a Carla Zambelli vazou na CNN, que o Moro falando, se partir do Bolsonaro, dele me convidando para o jantar, eu não iria me opor. O que acontece? O Moro, o Bolsonaro, ele imaginava que o Moro iria se rastejar aos pés dele. Só que o Moro é uma pessoa que tem uma biografia muito acima do Bolsonaro. E aí acontece isso. Obviamente que o Moro, ele não ia se rastejar ao Bolsonaro. Se vai fazer isso, ele precisa da vaga no STF. O Moro não precisa. Para mim, ele tem um futuro muito melhor do que ser apenas mais um em um monte de outros ministros do STF que vão, obviamente, fritar ele como fritaram o Barbosa. É basicamente isso. E aí, Luan, você acha isso também? Então, antes de eu falar sobre isso aí, eu queria só puxar um gancho no que você falou ali das ondas que o Bolsonaro surfou. Faltou a onda do liberalismo também, né? Porque a gente tem que lembrar que antes dele chegar lá, ele era contra a reforma da Previdência, ele era estatista, votava geralmente com o PT. E aí, quando ele se candidatou, né, que ele começou a conversar com o Paulo Guedes, que ele teve essa visão liberal, né? Mas o Bolsonaro era extremamente estatista, né? Aí ele surfou nessa onda também, que foi um dos principais motivos de eu votar nele, era pelas reformas. A reforma tributária não foi entregue pelo governo, né? A administrativa, ele mesmo barrou. E a reforma da Previdência já estava encaminhada, né? Meio que já estava lá. E ele ainda piorou, né? Ele desidratou a reforma. Isso, que era 1,3, né? Que a C chegou a perto de 900, né? No final, um negócio assim. E, assim, 900 agora... e 200 bilhões de uma taxação sobre, acho que a CSL. Eu acho que é alguma coisa disso. Agora, a questão do Moro, eu acho que o Bolsonaro achou que ele não ia ter coragem de sair, entendeu? Eu acho que ele achou que ia ser da boca para fora, porque, pelo que eu entendi ali na linha do tempo dos acontecimentos, o Bolsonaro
falou que era para trocar, o Moro fez a ameaça, aí ele conversou com o Moro, que é o time de entendimento, né? Aí falou assim, não, beleza, então não vou exonerar o Valeixo. Aí o Moro foi para casa, todo mundo foi, como que ficou acordado que ele não ia exonerar, né? E o Moro ia continuar no ministério. E aí o pessoal começou a forçar no tema da fake news, né? Que era fake news o pedido de demissão. Aí, quando o Moro foi embora, ele exonerou de madrugada, né? Saiu no Diário Oficial ali, o Moro ficou sabendo no outro dia só. Aí eu acho que ele pensou assim, não, eu vou fazer essa jogada aí, o Moro não vai ter coragem, né? Acho que ele achou que o Moro não ia ter coragem. Mas também, mesmo que ele coragem ou não, ele também não tinha opção, porque eu acho que ele está desesperado. Você viu que ele está tentando desde o ano passado, até o delegado lá, ele está cansado de tanto assédio por parte do Bolsonaro, que o cara fica infernizando isso aí, o cara não aguentava mais, falou, ó, melhor eu sair mesmo para evitar, porque o cara está 1 ano na minha cola, né? E agora está estourando um monte de coisa aí. Teve uma notícia que vão pegar aí o Carlos, acho que agora nas fake news, né? Que ele é o mandante lá do gabinete do ódio, né? Então, tudo que é robô aí na internet, que nem esse assassinato que estão fazendo agora de reputação do Moro, tudo parte do gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. E isso já tem um inquérito correndo aí, acho que no STF. Sem falar da questão das milícias aí, que pega o 01. E os outros deputados bolsonaristas lá, que ele falou, mais um motivo para intervir. Então, assim, tá pipocando um monte de coisa que é na base do desespero mesmo. Então, ele pagou para ver, ele trucou e falou, dane-se, seja o que Deus quiser, porque agora não dá mais para segurar. Gente, tem uma pergunta aqui da Maísa Rios. Ela está perguntando quem é o próximo a sair do governo. Eu acho que mandou. Aonde que ela mandou? Aqui, ó, no meu. Compartilhei o meu aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tô vendo ela aqui. Eu acho que a gente pode ler umas perguntas depois também, né? Vamos. Inclusive eu tenho que responder aquela sobre a Carla Zambelli, que a gente deixa pro final. Isso, tem que fazer render o bloco. Exato. Eu não vou ainda dar o que querem. Esperem o próximo bloco. Eu acho que ainda o pacote que foi apresentado lá foi a gota d'água, né? Como que era a pergunta da Maísa? Quem é o próximo a cair? Quem é, Gustavo, o próximo a cair? Assim, não dá para fazer uma futurologia, assim, né? Mas pelo simbologismo de ontem, imagino que seja o Guedes. E depois, quem tiver no caminho do plano de poder bolsonarista aí, ou quem discordar de alguma coisa, porque você não pode discordar de nada da seita, né? Que senão você vira comunista, inimigo da nação, enfim. A lista grande dos comunistas, né? Uhum. E eu acho... É meio perigoso você ficar isolado assim, né? E só se cercar de pessoas que te apoiam 100%. Você acaba perdendo um pouco o caminho, o rumo, né? Porque só tem bajulador, se você erra ou acerta, as pessoas vão falar que você está certo. Então você acaba perdendo o norte. Penso eu. Luan, tem uma pergunta aqui, Luan, do Jefferson da Silva. Ele está perguntando o seguinte: se o Queiroz pode ser indicado para assumir a Polícia Federal. Eu acho que vão ter que achar o Queiroz primeiro, né? Não sabe nem onde o Queiroz está. Eu vou falar aqui qual é o provável diretor. Como até mesmo a própria Carla Zambelli, quando foi falar pro Moro, falou: aceita o Ramagem, a gente dá a vaga no STF, etc e tal. Quem é o Ramagem? É o Alexandre Ramagem, atual diretor da BIM. Ele foi delegado da Polícia Federal e ele foi um dos responsáveis na campanha de 2018 da segurança pessoal do Jair Bolsonaro, que toda essa situação. O que é a minha impressão em relação a isso? Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma intenção de transformar a PF numa espécie de uma BIM muito mais ampliada, porque a BIM ela não tem uma estrutura própria para poder fazer espionagem e grampo de adversários, há possibilidades que podem acontecer, e isso daí é bem comum de ocorrer na política. Eu estava conversando com a minha sogra e eu lembrei desse assunto.
o governador do Mato Grosso, em 2016, 17, o primo dele era secretário da Casa Civil. E o primo dele foi preso porque ele queria um esquema de grampos em diversas pessoas do legislativo do Mato Grosso para que esse primo pudesse chantagear esses deputados e, em troca, garantir governabilidade para o seu governador, que era o Pedro Taques. Aí o primo foi preso, Pedro Taques acabou na tarjeta política, e isso que acontece. O que eu acho que o Bolsonaro deve pensar? Eu vou espionar as pessoas que interessam, o problema é, se for descoberto, as coisas vão dar muito errado. Eu acho que o Moro tem que ganhar um troféu de memeiro aí, porque ele conseguiu dar o tchau, querida, e o prezada não estou à venda para nós, cara. Assim, Dois acontecimentos bem parecidos, né? A gente vê que são duas ocasiões aí que geraram dois memes aí bem... O prezada não estou à venda é o novo tchau, querida. Anota. É isso exatamente. O Casper, Deixa eu... o Casper dela, ele lá para cima, eu vou ter que voltar agora, mas ele falou, o que vocês acharam dos ministros e do filho do Bolsonaro, tudo junto com ele? Precisava tudo aquilo lá para fazer o discurso ou não? Lógico, o cara tá cagando Sim. de medo, pô. Precisava. Sabe o que eu acho que o Bolsonaro queria fazer? Eu acho que ele queria mostrar. Olha como os meus ministros estão aqui. É a prova que não vão me abandonar também. Tipo, só não tinha o Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles estava em São Paulo, e ele, inclusive, participou do programa Pânico, e ele defendeu o Bolsonaro, fez as coisas de sempre, etc. Isso daí, obviamente, ele não vai ser um dos próximos a ser demitido, porque ele mostrou a subserviência sem precisar ir para Brasília. Mas, enfim, o que sobrou, praticamente... eu acho que só as possibilidades de 2 ministros serem demitidos, para mim, seria o Guedes, e depois disso, se fosse ter alguma coisa, seria a saída da Tereza Cristina, porque há discussões de talvez o Ministério da Agricultura ser cedido ao PP, então talvez ela seja sacrificada, mas eu acho que ela não sai ainda por pressão da bancada do agronegócio, das federações de agricultura, porque ela é uma ministra ultra competente. Nossa, se o Ministério da Agricultura for para o PT, aí a gente vai para a rua. PP. PP. É isso que eu queria perguntar, Valadão, porque essa é a visão que eu tenho da ministra. Para mim, assim, a agricultura tá nota 10. É essa visão mesmo, sim? Sim, a Tereza Cristina, ela é muito qualificada, ela abriu diversos mercados, inclusive, ela é criticada pelos bolsolavistas pelo pragmatismo, porque, por exemplo, ela chega na China, faz os acordos comerciais, aí os caras, eles acham, não tem que negociar com a China, tem que negociar com quem for dar dinheiro, a gente não pode negar a venda de comida, etc., para aumentar nossa balança comercial. Tem uma outra coisa em relação à Tereza Cristina. Se vocês forem reparar, a Tereza Cristina, e isso talvez eu acho que é o que eu fico admirado nela. Você vê ela negociando e tratando quando ela vai para países árabes, ela é a única mulher que está entre nessas reuniões. Então, digamos assim, você sente o poder que ela exerce. E, enquanto está um príncipe sheik, que praticamente não tem nenhuma mulher no gabinete dele, você vê ela negociando, fazendo as coisas, mostrando o poder dela. Então você vê um choque entre Ocidente e Oriente, que é algo bem interessante de se ver. A Cristiane Ramos, ela está falando que no Bosque das Palmeiras, tentamos protocolar alguns projetos urgentes e, na verdade, reenviar na prefeitura, perguntar... quando eles foram na prefeitura, perguntaram qual vereador nós pertencemos. Não existe isso. Não existe isso, pelo amor de Deus. O Murilo Ultrini está falando que os hospitais estão vazios. Estão vazios porque o pior ainda não veio, né, Murilo? Tá para vir. Tá todo mundo esperando o tsunami aí. Vazio, mas não tem EPI. Não tem EPI. Em alguns lugares
não está. Por exemplo, que o problema do coronavírus é que ele está impactando zonas em que a saúde já era ruim, e a de São Paulo, digamos, a gente tem que considerar que São Paulo é um grande berço hospitalar do Brasil, que é onde todo mundo vai se tratar em São Paulo. Então, eu acho que, digamos assim, acaba tendo essa pressão em São Paulo e pressão em lugares em que as coisas estão ruins. Manaus, Recife, Fortaleza, então é normal que isso aconteça. Mas, claro, não temos uma gripezinha, é uma pandemia. Basicamente isso. Nós não podemos negar o que está acontecendo em várias cidades. Claro, uma ou outra pode ter alguma coisa, mas eu discordo. Eu estou vendo aqui no Wordômetro, no odômetro, o Brasil está com 4.016 mortes hoje. Teve um aumento de casos absurdo nos últimos 2 dias, né? Em qual região? Eu não sei, mas eu sei que dobrou praticamente. A gente estava em torno de 200 e agora a gente está em torno de 400 mortes diárias. Deixa eu ver aqui, que eu vou abrir aqui o negócio do Ministério da Saúde, para ver a planilha de hoje. Aqui, a planilha de hoje. Inclusive, vou mostrar aqui um recurso que dá para fazer aqui. Deixa eu ver aqui, share screen. Não dá certo, mas vou falar aqui alguns dos números. Os lugares onde está tendo mais mortes: São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco, Amazonas. E se a gente considerar que Ceará, Pernambuco, Amazonas tem população muito menor, então a gente tem que considerar... para vocês verem, Rio de Janeiro tem quase 7 mil casos, enquanto que são 615 óbitos. Então, a mortalidade está acima de 10%. Ceará está bem acima dos 5% que se coloca, que é o que é a média para muitos dos casos. Amazonas também está péssimo. Então, digamos assim, a situação... E, claro, a maioria das mortes que estão nesse quadro, eles vêm de São Paulo, mas São Paulo tem população maior. O impacto está sendo aonde mesmo? Amazonas, Pernambuco, Ceará, o Rio, que é basicamente isso, que são estados que a saúde já não estava preparada para os casos normais. Para hoje, é pior ainda. Sim, Cássio, concordo. Milhares de testes foram entregues e estão na fila sem resposta. Sim, a situação é que o que se considera é que as mortes, elas estão menos infladas, quer dizer, elas estão menos... O delay é muito menor do que os casos. Mas sim, obviamente que se nós temos aqui contabilizado 58 mil, com certeza já passou dos 200 mil, 300 mil casos, talvez até do 1 milhão, talvez. Aqui em Campinas, dado oficial, a gente tem um aumento de 26 casos de ontem para hoje. Aqui em Campinas. E morte? Morte, a gente está com 12 óbitos confirmados. No total? No total, isso. Aí, eu estava lendo a matéria lá do hospital da Unicamp, né, que eles estavam fazendo testes, né? Só que, assim, eles estão testando só quem está internado e os profissionais de saúde que apresentam sintomas. Isso, por falta de teste e por falta de recurso, de insumo. Porque, assim, testar o profissional de saúde nesse momento, só se ele apresentar sintoma, é algo bem complicado, né? Porque como é que o cara está na linha de frente ali, né? Enfrentando isso e ele não sabe se ele está contaminado ou não, porque ele pode ser assintomático, né? Mas ele mesmo está assintomático, ele transmite o vírus, né? É complicado. O Ian Lacerda está perguntando: o que vai terminar antes, o governo do Bolsonaro ou a pandemia? Bolsonaro. Bolsonaro acabou já. O que existe hoje, digamos assim, o governo Bolsonaro, como foi eleito, acabou. O que nós temos é um arremedo de presidente que está fazendo as suas ações por cálculo político e baseado no xadrez 4D do Carluxo. Ou seja, ninguém sabe onde isso vai acabar e onde vai parar, né? Exato. Ô, Gustavo, essa camisa do Palmeiras é homenagem ao mito? Sim, só que não.
Porque, mas calma aí, porque ele pega a camisa de todo o time, né? Convenhamos. Então, não é. Eu não vi ele com a camisa da Ponte. Eu não vi ele com camisa do São Paulo também. Mas é que ele tem um problema também, né? Ele tem que ficar se reafirmando toda hora e tal. Então é uma coisa meio estranha. Vocês viram a cara do filho dele que ele falou que pegou meio condomínio? É complicado. Mas nesse Não dá quesito pra aí, o acreditar, mito Nutella. Raiz era o Lula, que era corintiano mesmo e roubava pra caralho. Não. Aí fazia mais sentido mesmo. Corintiano, roubar e tal. Eu sou corintiano, viu? Então, temos que ficar desconfiado. Inclusive, tipo assim, todos os corintianos têm que agradecer ao estádio que o Lula deu de presente e quebrou o Corinthians. Então, digamos assim, para mim, a minha teoria é que o Lula é palmeirense. Pode ser. Agradeço, cara, Lula. Eu li a biografia não autorizada do Odebrecht, cara, mas ele não queria construir aquele estádio. O Lula teve que quase botar uma arma na cabeça dele para ele construir aquele estádio, porque ele sabia que isso é uma bomba do caramba, velho. É foda, viu? Sobrou para nós pagar a conta, né? Eu vi uma foto do filho do Bolsonaro numa festa, né? Que mandaram para mim hoje. E, assim, nada contra os gays, mas tava bem enviesada a foto, assim. Ele tava com uma roupa bem feminina, com os trejeitos bem femininos, né? E não parecia que ele pegou meio condomínio, não. Parece que ele foi pego, eu acho. Não, cara, mas é só uma impressão. É bem escroto essa necessidade de ter que ficar se reafirmando, né? Tipo, parece que o cara tá com medo de alguma coisa, assim. Geralmente, tem medo. Geralmente, quando você tá mais seguro, você zoa e tal, não liga muito. Enfim. E ele já falou inúmeras vezes na campanha que queria dar umas palmadas nos filhos, né? Quando o filho, para não dar fraquejada, né? Então, aqui, esqueci o nome da pessoa, tá perguntando, o Murilo Utrini, perguntando sobre o que vocês acharam da live do Osser e do Arce e do Santini semana passada. Alguém viu? Eu vi, gostei. O que você gostou? Os caras foram para cima do Jonas, a verdade é essa. Certo? Mas bater em bêbado qualquer um, né? Para bater em bêbado... Mas bateu... Mas foram e não foram, né? Bateu com consistência. Mas foram e não foram, né? Porque a hora que é para votar coisa boa para a cidade, vota a favor do corporativismo, né? Então, assim, é fácil fazer live criticando o Jonas, beleza. Mas e propor as coisas práticas? E realmente fazer? A dúvida que eu fico vocês vão para a Câmara. Por que tem vereador que falta? Inclusive eles. Por que eles faltam? São 2 sessões por semana. 2 sessões por semana, à noite. Por que falta em sessão? Não tem motivo para faltar. Em sessão não tem motivo para faltar. E sempre falta alguém dos 3, 4 ali. É só acompanhar. Por que fica fazendo um monte de homenagem? Não tem coisa mais importante para fazer na cidade? Sabe? Então, batendo Jonas é super fácil. Mas criar proposta, tá lá todo dia, acompanhando, explicando para a população, não vai. Batendo Jonas, eu abro aí o meu Facebook aqui e fico batendo. Fácil, lindo. Quem tá no executivo, é muito fácil de apanhar quem tá no executivo. Pega o caso do Zema, de qualquer pessoa que tá no executivo. Pro legislativo é muito mais tranquilo. Mas tá lá todas as sessões, abrir mão de assessor, abrir mão de carro oficial, eles estão abrindo. Então, assim, falar é fácil. Até o Bolsonaro falava que era anti-PT, que não ia entregar, fazer negociata, mas a gente tá vendo aí. Fala, não tô fazendo negociata, mas tá entregando o segundo escalão. Sabe? Então, assim, acho que a gente precisa tomar muito cuidado, separar, assim. Não tenho nada contra eles, mas falta em sessão, faz um monte de homenagem. Então, é bonzinho, mas é o menos pior. Precisa apresentar mais serviço antes de falar. Precisa estar mais presente e menos homenagem. Gustavo, eu e o Paulo Gaspar, a gente está fazendo aí o ranking dos vereadores de Campinas. Eu acredito que até segunda-feira a gente já tenha isso já liberado aí. E a gente rastreou tudo isso que você está falando. Então a gente vai mostrar para a população, né, quem não votou, quem foi ausente, quem deu honrarias, quem não deu, né? E para a população ter isso em mãos de uma forma rápida. Vou dar uma sugestão de uma coisa legal também, que acho que seria interessante. Aí talvez pode ser que atrase de segunda para outro dia, mas seria talvez pegar o pessoal que está com um funcionário de gabinete, bater com
com as executivas dos partidos aqui em Campinas, para ver se bate com alguma coisa. Então, por exemplo, que se fala muito que, por exemplo, num certo momento, quando o Tenente Santini ele assumiu, tecnicamente, sem estar no PSL, a direção do PSL, quem estava na frente eram funcionários do gabinete dele. Então, talvez pode ser interessante colocar isso para colocar, digamos assim, que as pessoas meio que já estão vivendo do partido em vez de ser, por exemplo, se atuar na política, mas a pessoa também está com profissão liberal, alguma outra coisa, ficar sempre, digamos assim, essa concentração de poder, você está trabalhando no legislativo e trabalhando na executiva do partido ao mesmo tempo, tipo, eu acho que são coisas que não devem coexistir. E aí a gente tem que bater palma para o Novo, né, que é o único partido que não mistura mandato com diretório e com administração de partido, né? Cara, eu vou falar, ó, é uma bucha, tá na frente do Novo, assim, é uma bucha. Você não ganha porcaria nenhuma, tem um monte de gente que fica te mandando mensagem, querendo coisa, tem gente de fora que liga, querendo comprar o partido. Depois da eleição de 2018, eu tava na liderança do Novo em Campinas. O que maluco me ligou, falou assim, ó, como que faz para ser o dono do Novo aqui em Cidade X, sabe? Daí, a primeira reação que dá é mandar vontade de tomar no... eu tô meio estressado agora depois de falar dos bagulhos. Mas enfim, mas por educação fala, ó, entra no site do Novo, dá uma lida, é assim, daí o pessoal fala, nossa, que legal, vou ver. Nunca mais ninguém retornou. Mesma coisa, conversamos com alguns vereadores aqui em Campinas, porque eles queriam saber do Novo, como fazia e tal. Um vereador eleito, não vou citar o nome enfim, não vou citar o nome, mas falou assim, mas como assim, eleito tem que pagar R$30 ainda, igual um filiado normal? O cara achou um absurdo, sabe? Então, as pessoas assustam. Eu nem lembro o que eu tava falando. Mas não precisa dar 20% do salário pro Partido Novo, Gustavo? Não precisa. Fiquem tranquilos. Tem um detalhe interessante que a gente se falava, digamos assim, em relação a algumas questões, por exemplo, que eu acho que vai se cometer o mesmo erro, digamos assim. Eu espero que não aconteça nessa eleição municipal, que foi o que aconteceu na eleição federal, que é muitas pessoas votaram, em quem que eu vou votar? Vão votar em marechal, major, policial, PM, e aí na hora que chega uma proposta econômica que vai pegar neles, eles vão votar contra. O que tem que botar na Câmara? A gente tem que, as pessoas, a gente, cidadão comum, profissional liberal, a gente que trabalha, digamos assim, em empresa, a gente em comércio, todo esse pessoal tem que votar em pessoas que tenham que conflitem esses interesses e que a gente tem que ter, e chegando na Câmara, tendo coragem para bater de frente com o corporativismo. É basicamente isso, que é uma coisa que infelizmente não se vê na Câmara de Campinas, porque todos os grupos têm algum grupo de interesse que praticamente limita todas as pautas. E obviamente as questões... continua, Gustavo. Não, desculpa, pode concluir. Porque se a gente for considerar desde o Rafa Zimbaldi, e o que a gente acaba tendo de vereador? A gente acaba tendo uma grande maioria de vereadores que são praticamente umas geleias, que tem que, digamos assim, que não se posiciona em nada, e fala, não, tem que cuidar da praça, da rua, e fiscalizar o prefeito. Não faz. Então a gente tem que renovar essa Câmara para ter pessoas independentes e para construir coisas independentes de, por exemplo, se tiver, por exemplo, o prefeito seja do mesmo partido, porque nem sempre a gente vai concordar em tudo. Então tem que ser assim mesmo. Assim, só completando, os vereadores não fiscalizam o prefeito, até mesmo que se eles fiscalizarem, eles não conseguem fazer as melhorias que eles querem nas praças, e enfim. Então é meio que uma troca, assim. Eu não vejo o que você está fazendo, mas se eu precisar asfaltar o buraco da rua ali para mostrar para o meu eleitor que eu trabalho naquela região, é assim. Só respondendo o comentário do Teófilo, falou que eu sempre sou bravo. Cara, eu não sou bravo, mas política me deixa muito estressado, de verdade. Mas, assim, mais importante do que a gente entrar só nesse discurso fácil de, nossa, olha como eu sou um vereador bonzinho, tô batendo no Jonas, a gente precisa ver o que eles realmente fazem, porque falar, qualquer um vai falar qualquer coisa, ainda mais para conseguir voto, tá, mas qual que é o histórico dele? Por que eu vou votar nesse cara? Esse cara comparece na Câmara? Esse cara realmente faz o que ele fala que é comprometido? Ele tem um background, ele tem uma filosofia que ele segue, ou é um cara que vai com a onda?
é um cara que vota para aumentar o IPTU quando parece favorável para ele, mas quando ele vê que o prefeito está se queimando, ele muda de lado. A gente precisa entender qual que é o drive da pessoa, sabe? E tem que tomar muito cuidado também no candidato que você vai votar por causa do partido. Por quê? O voto, ele é dividido, ele vai para o partido e é dividido entre os mais votados do partido. Então, se você vota num candidato bom e um partido ruim, você pode estar ajudando a eleger um lixo que está logo atrás dele. Ou, às vezes, o cara nem é eleito, mas tem uma porcaria que está no partido dele lá, e aquele lixo vai lá e entra. Então, às vezes, você está mais prejudicando votando num cara ruim, num cara bom, num partido ruim, do que você vai estar ajudando a cidade. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Por isso que eu sou a favor da candidatura avulsa, e por isso que eu acho que tinha que ser muito mais fácil abrir um partido no Brasil. Só para complementar nisso que você falou, essa coligação, ela existia até a eleição passada, nessa daqui vai ser chapa pura para vereador, né? A prefeito ainda vai existir. Não vai mudar algumas coisas, vai ter umas mudanças boas. Mas ainda assim, né, Paulo? Porque assim, ó, você pode até pegar um partido de alguma pessoa bem intencionada, mas os caras vão lá e tenta colocar 50 candidatos para encher o partido. E às vezes você vai eleger um tranqueira no meio, porque os caras não estão preocupados com a qualidade de quem está no grupo ali. Eles querem pegar o máximo de pessoas porque eles querem chegar no poder. A hora que chegar no poder, eles veem o que faz e bola para frente. É verdade. Ô, Gaspar, vai ser votado um projeto-lei de autoria do Felipe Marchesi para redução do salário dos vereadores, comissionados e tal. Como que você vê um vereador que aumentou o IPTU e agora tá querendo cortar na carne? Beleza. Vou responder essa aí, Marcelo. Depois a gente podia deixar o Matheus responder da Zambelli lá e a gente encerrar, né? Acho que a gente passou do horário, né? Vamos lá. O Felipe Marchesi, ele é da base do prefeito, né? Então ele está jogando para a torcida, porque o que esses caras fazem da base? Eles só estão lá durante os 4 anos aumentando impostos. IPTU, vale refeição de R$ 1.400, instaurar Procuradoria-Geral do município, que vai aumentar 5 milhões por ano de imposto para a gente. Enfim, os caras aumentando. E aí, para dizer que eles estão dando algum fôlego, algum alento para a população, eles fazem um projetinho populista aí, dizendo que, tem um lá que quer dar benefício para o servidor da saúde aí que está tratando do Covid. É legal, não tem nada errado, só que o problema é que a gente está vendo que esse cara não tem coerência. Ele está o tempo todo lá jogando contra a população, daqui a pouco ele apresenta um projeto para ficar bem na fita. Então, esse desconto aí do salário do vereador é o que a gente já propôs aí há um mês atrás, a gente já cobrou o prefeito, e o prefeito não retornou para a gente, aí os caras vão lá e copiam a nossa ideia, e, aliás, não é só ideia nossa, isso está acontecendo no Brasil inteiro, né, está todo mundo pedindo desconto básico, né, secretário, prefeito, vereador, primeira coisa que tem que cortar, né, funcionário de alto escalão e tal, você só não consegue mexer no servidor, porque aí é inconstitucional, mas que até a gente precisa fazer essa reforma da Constituição, porque é um absurdo, né, a elite do servidor, não é o servidor como um todo, é a elite, né, uma elite que ganha muito bem, sendo que a realidade brasileira é muito ruim. Então, é mais um projeto populista aí, tomara que aprove, porque é melhor descontar um pouco do salário dos caras do que nada, mas a gente sabe que a intenção dos caras é jogar para a torcida, né? Vamos falar da Zambelli aí, Matheus? Opa, vamos falar sobre isso. Deixa eu ver só o comentário aqui para eu ver mesmo qual era o nome do... O Martim. O Martim, ele tinha colocado sobre o seguinte. É até bom para a gente entrar nesse assunto que na data de ontem, o Unicamp Livre fez uma nota sendo favorável à renúncia do presidente Bolsonaro. A gente, principalmente em relação à questão do Moro, tudo, etc., teve muitas críticas de certos grupos bolsonaristas, mas a gente teve uma repercussão muito positiva entre vários grupos que historicamente apoiam a gente. Então a gente pensa, tipo assim, a despeito da gente perder 120 curtidas, a gente manteve uma grande parte das que estão com a gente desde o início do grupo. Então, porque, tipo assim, a gente sempre teve uma postura independente em relação a tanto governos quanto em relação a organizações, etc.,
como eu falo muito que o Unicamp livre é do MBL, o que é mentira, cada grupo tem sua independência, e só que a gente atua em pautas conjuntas, dependendo da situação. Em outras situações a gente não está, outras estamos. Então tipo assim, isso daí é normal da política. A situação da Carla Zambelli foi a seguinte: a gente postou uma outra nota posteriormente, que a gente falando que a gente ia, no mês de março, a gente ia fazer um debate sobre reforma política com o jornalista Cris Grazina, que ele hoje está na rede, ele ia ser meio que a pessoa de esquerda que ia debater com Carla Zambelli, Eduardo Cury, do PSDB, e Alexis Fontaine. Aí, alguns dias antes de ocorrer o evento, teve toda aquela questão do coronavírus, que foi considerado pandemia. A Unicamp cancelou as atividades durante mais de um mês e continua com esse cancelamento. Então, o debate teve que ser tecnicamente adiado. Então, para quando? Não se sabe. Aí a gente colocou que, na eventualidade que o evento acontecesse, a gente não chamaria a Carla Zambelli pelo seguinte: nosso problema não é a questão da Carla Zambelli defender o Bolsonaro. A questão é a postura que ela teve especificamente nesse episódio do Moro. Ela poderia fazer como, por exemplo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele falou que o Moro, ele não atacou o Moro, ele não está fazendo como vários deputados bolsonaristas que estão falando que o Moro é desarmamentista, esquerdista, etc. Ou o caso, por exemplo, da Carla Zambelli, que ela esteve na frente, parecia quando a Karina Vitral foi defender a Dilma no processo de impeachment, ou quando teve a questão da prisão do Lula, que estava a pessoa lá na frente com uma espécie de uma claque, o papagaio de pirata. Que eu acho que político você tem que ter uma postura afirmativa e não ser essa postura subserviente, vassala, etc. Então, tipo assim, e aí o Bolsonaro falando um monte de mentira em relação ao Moro e a Zambelli lá. Aí depois a Zambelli fala que o Bolsonaro foi um estadista. Então, tipo assim, a gente considerou que, tipo assim, se esse debate ocorresse, ia ser improdutivo para a segurança dela. E segundo, a gente considera que a gente prefere dar espaço para outra pessoa que possa ter a mesma visão que a dela, mas defender de uma forma eficiente o governo. Se a pessoa vai defender o governo, tem que ser de uma outra forma, e não dessa forma vassala, subserviente. Tipo assim, a gente respeita as posições em contrário, mas foi uma posição que o grupo tomou, e a gente vai procurar convidar um outro parlamentar, outra pessoa do campo conservador, para estar no evento. A nossa decisão ela foi muito mais em relação à pessoa e à posição do que o pensamento econômico. A gente sempre foi favorável à liberdade, a gente sempre teve essa postura, digamos assim, da gente ter uma coragem de fazer eventos num ambiente universitário, que é um ambiente que poucos têm coragem de fazer, ou, por exemplo, fazer um debate, por exemplo, aquele da CPI das universidades, que o Paulo e o Marcelo estavam, que a gente trouxe o Mamãe Falei, Daniel José e a Valéria Bolsonaro para debater CPI das universidades. Isso daí foi um marco na história da Unicamp. Os caras, eles nunca pensaram que no lugar onde estava o Boulos, numa semana, ia estar na outra 3 deputados estaduais de direita para debater sobre uma CPI sobre universidade. Tipo, a gente sempre teve coragem de trazer pessoas que uma grande parte dos grupos universitários não concordariam e não queriam de jeito nenhum. Até o Paulo Coglu a gente pensou em trazer. Por quê? Porque a gente foi para debater sobre liberação das drogas. E aí, porque era um evento para comemorar 4 anos do Unicamp Livre. E foi um evento que teve uma repercussão altíssima. A gente lotou mais que uma Assembleia Geral de DCE. Então, tipo assim, a gente teve... A nossa postura é muito mais de coragem, de liberdade, mas, claro, a nossa posição em relação a Carla Zambelli foi especificamente em relação a esse caso. A gente espera que a Carla Zambelli reflita em relação a toda essa situação. E talvez a única autocrítica que a gente poderia ter feito seria ter comunicado a assessoria dela sobre esse assunto. Talvez isso eu acho que a gente pode ter errado, mas de resto... A gente considera que a gente não errou, mas a gente respeita os posicionamentos contrários em relação a isso. Prezada, não estou à venda. Isso mesmo, não estamos à venda. Então, legal, pessoal. Vamos agradecer aí a turma que participou, né? Pode encerrar, Marcelo? Luan? Só quero fazer um comentário. Claro. Na quarentena...
Vai lá, Luan. Vai, então, vai. Na quarentena. Não foi a Carla Zambelli que falou que o Bolsonaro estando certo ou errado, ela apoiaria ele? Só para puxar o gancho do Valadão aí? Quer dizer que o que baliza o julgamento dela não é a verdade, a moral, a honestidade, né? É a pessoa do Bolsonaro, né? Ele estando certo ou errado, ela tá ali, né? Então, exatamente. Então, por isso que a gente falou, a gente prefere que tenha um Luiz Felipe de Orleans e Bragança do que alguém que seja, tipo assim... A Carla Zambelli, ela já foi uma pessoa mais eficiente para defender pautas do governo. Hoje não é mais. É só você ver o que ela fez na CNN, que foi muito mais prejudicou ela e o Bolsonaro do que digamos assim, mostrar que o Moro teria culpa no cartório. Tipo, a gente até tá fazendo um bem pro bolsonarismo, que não tenha ela. Mas, tipo assim, não tem muito jeito. Vai, Marcelo. Só para finalizar, a gente tá em quarentena aí, né? E eu tô precisando ir no barbeiro. E eu percebi que o Paulo é o cara que tá com o cabelo mais baixinho. Aonde você tá indo, Paulo? Cara, eu tenho um barbeador aqui que eu pego e faço assim, ó. 360. Só que quando eu olho para trás, fica cheio de caminho de rato aqui, não tem jeito. Mas na frente dá para enganar. Então tá bom. Ó, amanhã parece que tem um congresso virtual bom, né? Da garotada lá do MBL, né? Sim, congresso nacional. Começa meio-dia, né? E é de graça, né? Vai ser transmitido pelo YouTube, pelas redes lá do MBL, vai ter os liberais em peso aí, com temas muito importantes. Vocês lembram quais são os temas, não? Olha, vai envolver... Deixa eu puxar aqui, ó, para... Eu desliguei meu zap aqui, eu tinha tudo lá, mas enfim, pessoal que gosta de economia, que quer saber dos últimos acontecimentos aí da política, começa meio-dia e vai até de noite, né? E é um congresso... Sim, vai ter Mandetta, vai ter Andreasa, vai ter toda a galera lá. Andreasa. Aqui, ó, os que são os participantes. Vai ter Mandetta, o Andreasa, Martim Vasquez da Cunha, João César Castro Rocha. O falar sobre executivo vai ter o Witzel, Meirelles, Eduardo Leite, junto com o Arthur Duval. Vai ter o Pondé, o Pavinato e o Ricardo Almeida para falar sobre liberdade política em tempos de pandemia. Inclusive, daqui a pouco vai ter o Pondé na CNN, que então vai ser muito bom. E vai ter saúde e gestão pública, os efeitos da pandemia no Brasil com o Marcelo Castro, Roberto Calil e Cláudio Lotenberg. E ainda tem cultura na pandemia. Alexandre Santos, o diretor do documentário do Não Vai Ter Golpe, Sérgio Saleitão, secretário de Cultura e Economia Criativa, Gabriel Sândalo e o Holiday. Basicamente isso a programação. E o Mandetta? O Mandetta vai estar no último. Vai estar o legado no combate ao Covid-19, né? Vai estar o Mandetta, o Kim Kataguiri e o Rubinho Nunes. Isso. Muito bacana. Pessoal, a gente queria agradecer vocês aqui, ó, bastante gente entrou, o Ervin entrou agora, a Cristiane Ramos participou bastante com a gente, Paulo Roberto Faria, o Fernando Porto, José Renato Carvalhais, a Karina Galvani, o Cássio Ervela sempre participando aqui com a gente, o Teófilo Vicente, João Cândido Lima Neto, Beatriz Verri, Alexandre Zanelato, uma galera em peso aqui, quem mais? Deixa eu ver, Roberto Garcia, Eglair Matos, Vera Lúcia Orsini, Marcelo Pontes, Estela Mares, Carol Verônica Jara, Marcinha Bataglini, Ana Justina Ferrugem, o Bruno Guilherme do Amaral, a Roberta Juste, a Sarita Ferrari, o Rubens Matos Júnior, a Nancy Rodrigues, a Ivete Miguel Prado, João Cunha, Márcia Sena, João Gabriel Pontes Leão, nosso querido Daniel Biscola, e os demais, a Cris Oliveira, e os demais a gente já leu antes, né? Então, galera, foi maciça aqui a participação, a gente agradece muito. Vamos continuar tomando cuidado com o Covid, né, galera? A gente precisa retomar as atividades, mas sempre com aquela responsabilidade dobrada, porque agora
os casos estão dobrando e vamos ter que enfrentar essa parada aí com muita serenidade e questão dos ônibus, pessoal, está seríssimo a questão do ônibus em Campinas. A gente tem que bater muito nesse prefeito, porque os ônibus continuam lotados, né? Continuam lotados. Diminuiu a frota, inclusive, o que é pior ainda. Que, tipo assim, na lógica, era melhor que mantivesse a frota, praticamente frota de domingo. Não, é isso aí. Pelo menos no meu bairro aqui é de 40 em 45 minutos, mais ou menos, cada ônibus. Mas foi bem inteligente diminuir a quantidade de ônibus, porque você aumenta a aglomeração e daí você dificulta o coronavírus, entendeu? Então, assim, é uma extrema inteligência. Esse pessoal aí, assim, e não tem solução, né? Os caras estão aí faz quase 2 meses acontecendo isso e não apresentam uma solução. É incrível, incrível. Bom, pessoal, abração, obrigado para todos aí. Fala, Gustavo. Só respondendo o Cássio ali, que ele falou que o Novo precisa apresentar as propostas, isso vai ser feito, tá, Paulo? Só, Paulo, tá, Cássio? Tá a cargo do Bertelli, que é o pré-candidato, pode falar? Ele é o cara que passou no processo seletivo. É o que passou no processo seletivo, só para não ter nenhum problema eleitoral. Ele está com uma equipe já desenvolvendo um trabalho bem interessante sobre isso e no tempo certo vai ser apresentado. Mas ainda a gente precisa ter calma até para amadurecer algumas ideias, né? Boa. E já aproveitando aqui, o Teófilo Vicente está perguntando por que o Paulo Gaspar não gosta da página Política Campinas. Eu não conheço a página, Teófilo. Eu sei eu acho que eu devo ter te bloqueado aí há uns anos atrás, talvez nas tretas das eleições, alguma coisa assim, e aí eu não consigo acessar a sua página, é isso. Valeu, Paulo, pessoal. Só para finalizar, eu comento alguma coisa na página dele, tento postar alguma coisa, mas sou bloqueado, viu? Tá. É isso aí. Quando tenta falar com a gente no privado e a gente tenta resolver isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite. Foi uma live muito boa. Pelo convite? Convite. Pelo Covid. Abraço. Até a próxima. Abraço. Vou voltar para o telemarketing. Boa.